Olá, graça e paz. Estamos dando início à nossa 15ª semana de leitura bíblica da nossa jornada. Estamos percorrendo cada um dos livros da Bíblia e agora estamos no livro de Números. Vou colocar aqui o card para você poder acompanhar. Nessa semana vamos ler do capítulo 10 até o 21 do livro de Números. Começamos na semana passada, fizemos o primeiro terço aí, semana que vem tem um pequeno feriado, então vai sobrar alguns capítulos para a semana que vem. Nessa semana, nossas leituras percorrerão vários acontecimentos do meio do povo de Deus, especialmente a organização da vida ali na peregrinação no deserto. Eles saíram do Monte Sinai, ali de onde Moisés recebeu as leis de Deus, e estão agora rumando para Canaã. E essa organização, então, é apresentada ali no capítulo 10. Deus estabelece umas trombetas, a forma como eles vão marchar pelo deserto. Depois acontece a primeira murmuração, dessa vez por comida, Eles pedem, tem saudade dos refogados, lá dos legumes, do self-service que eles tinham no Egito como escravos, e reclamam por serem libertos por Deus. Também há o alívio para Moisés, na administração do trabalho ali. E por fim, as codornizes. Deus manda codornizes para o acampamento para que eles possam, então, matar a sua fome, e ao mesmo tempo Deus manda também um castigo, uma praga, quando eles estão comendo as codornizes. Isso no capítulo 11. No capítulo 12, ainda tem o motim de Miriam e Arão juntos, Eles dois combinam ali um motim contra a autoridade de Moisés. Deus os castiga, especialmente a Miriam, que parecia estar tomando a frente. Depois, na terça-feira, vamos ver a famosa missão dos espiões. Os espiões são enviados por Moisés e eles, então, encontram toda a situação ali, elogiam a terra, mas ao mesmo tempo botam medo no povo. Então no capítulo 13 e 14 ali tem o relato dos espiões, a incredulidade do povo e a intercessão de Moisés pelo povo, e por fim o castigo de Deus, porque de qualquer forma Deus vai castigar o povo. Aquela geração que estava ali, que tinha saído do Egito, não entraria na terra de Canaã. Depois você tem ali no capítulo 15 mais leis de oferendas. Um homem é castigado por ter quebrado o sábado. Tem as franjas, que eles têm que usar nas roupas para poder se lembrar no dia a dia da sua rebelião, da forma como Deus tinha tirado eles da sua ingratidão. No capítulo 16, uma nova rebelião, desta vez de Corá e seus companheiros ali. Corá junta um monte de gente contra Moisés. São castigados ali no capítulo 16 mesmo por Deus. Deus deixa muito claro quem é o líder que ele mesmo escolheu. No capítulo 17 essa disputa continua. Deus estabelece uma forma mais perceptível para o povo do seu favor sobre Moisés e Arão. A vara de Arão é colocada ao lado dos outros líderes religiosos, e a dele floresce, apesar de ser apenas um pedaço de pau, ela floresce. Depois, no capítulo 18, uma série de leis ali falando dos deveres e privilégios que os levitas tinham. Os levitas deveriam se alimentar dos sacrifícios que eram dados, dos sacrifícios que eram oferecidos. Eles davam dízimos, inclusive, daquilo. Tem uma série de prescrições ali no capítulo 18. No capítulo 19 tem ali uma organização, uma ordenação de como a água da purificação deveria ser feita. Havia uma água para purificar certas impurezas, e essa água era feita a partir das cinzas de uma novilha que tinha que ser sacrificada de tempos em tempos para esse fim. No capítulo 20, é um capítulo com muitos acontecimentos, Então você tem o final desse período. Se você reparar aí na leitura, os 40 anos no deserto acontecem nesse período. Castigo de Deus lá no capítulo 14, por causa da incredulidade do povo, e agora no capítulo 20, a ordem para voltar a marchar em direção a Canaã. Então, entre o capítulo 14 e o 20, passam-se 40 anos.
É bem rápida aí essa descrição de Moisés. Talvez muitas das coisas, dos relatos que a gente já viu antes, e talvez até mesmo depois, sejam, na verdade, acontecimentos dentro desse período de 40 anos aí, mas Moisés muda a ordem das coisas, ele, né, vai contando os acontecimentos, depois ele já pula para uma situação posterior. Enfim, capítulo 20. Você tem aí a morte de Miriam, a morte de Arão, e, na verdade, a morte de toda a geração que saiu do Egito. Né? A geração do Êxodo morre por ali também. Miriam e Arão são apenas dois personagens centrais que morrem junto com os seus companheiros que tinham saído do Egito. Né? Tem também nesse importante capítulo 20 o pecado de Moisés. Né? Sem querer dar spoiler, mas Moisés não vai poder entrar na Terra Prometida por causa da forma como ele lidou ali com o pecado do povo, né? O povo pedia água, não havia água, e Moisés então pede a Deus, mas a maneira como ele executa a ordem de Deus, de alguma maneira, transpareceu uma exasperação, uma impaciência, uma ira contra toda aquela situação que Deus então tomou como uma evidência de que ele não deveria entrar na Terra Prometida. Ele também fazia parte da geração que saiu do Egito em alguma medida. Né? E aí então temos a retomada da invasão, eles vão em direção à Terra Prometida, só que eles teriam, por um caminho natural, teriam que passar pela terra de Edom, que fica ao sul de Canaã, mas Edom, que na verdade são os descendentes de Esaú, quer dizer, são primos, né? Tudo primo ali. Mas Esaú, então, os descendentes de Esaú, terra de Edom, não permitem que eles passem por dentro da sua terra para chegar rapidamente a Canaã. Eles então têm que desviar e é uma caminhada a mais, né, que eles têm que percorrer. Mas nessa caminhada a mais, eles têm as primeiras vitórias contra os cananeus. Né? Quando fala rei aqui, é rei de uma cidade, tá, gente? É uma pequena etnia aqui e outra ali, são cidades que têm os seus próprios reis, cidades-estados. Né? Então você tem o rei de Arade, o rei de Esbom e o rei de Bazã, as três primeiras vitórias do povo de Israel na sua marcha para conquistar Canaã. Então, você está indo né, numa crescente assim, que realmente parece que eles vão entrar e vão conquistar tudo ali. Né? Só que, ainda no capítulo 21, você tem mais uma murmuração e a serpente de bronze. Né? Deus envia um castigo a eles por causa da murmuração, serpentes que mordem de uma maneira muito ardida, né? Serpentes abrasadoras é o termo lá, e aí eles clamam ao Senhor e o Senhor providencia um livramento por meio de como se fosse um sacramento, né? Uma imagem, né? Uma pequena serpente ali enrolada, e cada israelita que é mordido tem que vir até ali, naquele lugar do acampamento, olhar para a serpente, né, de bronze, e então Deus o curava. Né? Esse exercício de ir até lá era um exercício de fé para receber a cura. Meus destaques quanto a esse trecho das nossas leituras. Em primeiro lugar, esses 40 anos que passaram no deserto, né, são importantes aí, a morte de toda a geração que saiu do Egito para uma nova geração entrar em Canaã, digamos assim, uma renovação do povo que Deus promoveu à força. Né? Um outro destaque, a provisão divina versus a murmuração do povo. Você tem a murmuração por causa da comida, por causa do maná, por causa de Canaã, né, os moradores de Canaã que eram muito fortes, por causa da liderança de Moisés, por causa do sacerdócio de Arão, tem reclamação para tudo. E nós vemos aí então o quanto o povo de Deus não está à altura da graça de Deus e o quanto a graça de Deus tem que ir se renovando a cada manhã, porque senão ele realmente destruiria esse povo. Né? Isso também nos traz oportunidades aí, né, teológicas de observar o papel de mediador de Moisés e também de Arão. Né? Uma das vezes, Arão tem um papel bacana ali de restauração como mediador, os dois apontando para o mediador, que é Cristo o Senhor. Temos também o racismo de Miriam, né, um episódio complicado ali em que Miriam, porque está querendo se levantar contra
a liderança de Moisés, o acusa de ter uma mulher cuxita. Mulher cuxita. Cuxi é uma terra ali na África, um povo abaixo do Egito, então já é a África subsaariana, possivelmente uma mulher negra. Então, essa acusação de Miriam a respeito da esposa de Moisés, certamente implica aí em alguma forma de racismo, né? Também o exagero dos espiões, né, quando eles dizem que eles eram como gafanhotos perante os moradores de Canaã, não quer dizer que os moradores de Canaã tinham 10, 15 metros de altura. Quer dizer que eles fizeram ali um exagero de linguagem para conseguir o objetivo deles, que era fazer o povo desistir. Quer dizer, a sua incredulidade usou essa dificuldade como desculpa, assim como a inveja de Miriam usou a pele da esposa de Moisés como desculpa também para investir contra Moisés, né? Essa história da mulher de Moisés, a gente não tem algumas hipóteses, né? Uma hipótese é que a esposa dele era cuxita, né? Apesar de morar em Midian, né? Já que ele casou lá em Êxodo capítulo 3 e 4 ali, ele casou com uma mulher de Midian. Mas uma outra possibilidade é que a primeira mulher tivesse morrido e ele se casou novamente com essa cuxita, né? Então, o texto não explica, são as possibilidades mais viáveis aí. Um outro destaque que eu quero fazer é a missiologia passiva do Antigo Testamento. Enquanto no Novo Testamento a igreja deve ir e pregar, no Antigo Testamento o povo de Israel ficava parado e as pessoas deveriam vir para ver, né? Para ver o Deus de Israel. Então aí no caso a gente tem no capítulo 10 o Robabe, né, que é cunhado de Moisés, é isso? Cunhado de Moisés. E que fica no meio do povo de Deus, né? Moisés convida lá no capítulo 10 Robabe a participar do povo ali e ele fica por ali mesmo, sendo então recebido no meio do povo de Deus, né? E também no capítulo 11 fala de um populacho. O que é um populacho? Era um bando que tinha lá de gente que veio junto com os israelitas na saída do Egito. Escravos, sei lá, miseráveis, talvez até alguém que gostou da ideia de um Deus único ou que se impressionou com as pragas, né? Enfim, é um pessoal que veio, mas que não pertence ao povo, tanto é que eles são o vetor aí das murmurações naquele momento, né, contra Moisés por causa da comida, né? Então você tem esse movimento que as pessoas vêm até Israel para conhecer o Deus de Israel, né? Depois você vai ter lá com Salomão os outros povos todos vindo, né? A rainha de Sabá e tudo mais, Naamã, o general lá sírio que vem até Israel para receber a cura da sua lepra. É sempre assim, eles vêm até Israel para conhecer o Deus de Israel. O salmista está sempre convidando, né, todos os povos, vinde adorar o Deus verdadeiro. Então, a missiologia no Antigo Testamento era assim. Eles tinham que vir para ver e ouvir a respeito de Deus, mas no Novo Testamento a igreja que vai para proclamar em todo o canto. E um último destaque, nós vemos aí a instituição do presbiterato em Israel, né? Os anciãos, 70 anciãos que Deus institui ali, tira um pouco do espírito que está em Moisés, do espírito de liderança, né, de Moisés, e coloca ali sobre aqueles homens. Eles são anciãos, né? Os anciãos são a liderança local, né, do povo de Deus ali no Antigo Testamento. E ancião, no grego, né, com essa passagem aí cultural do hebraico para o grego, a palavra é presbíteros, né? Então, Moisés escolheu ali 70 presbíteros para o ajudarem na sua tarefa de conduzir o povo, e esse mesmo princípio de liderança vai ser adaptado pela Igreja Apostólica, né? Lá em Atos, nós vemos rapidamente, né, em Atos 11 já tem a primeira menção a presbíteros na Igreja de Jerusalém, em Atos 14 já está dizendo que mesmo nas igrejas gentílicas, os apóstolos elegiam presbíteros também para conduzirem a igreja, e lá no capítulo 15, o primeiro concílio de Jerusalém é conduzido pelos apóstolos e presbíteros, né? A assinatura lá no documento vai os apóstolos e os presbíteros. Nós vemos aí então o surgimento lá com Moisés dessa instituição no meio do povo de Deus, né? Uma liderança
escolhida no meio do próprio povo, de homens sábios que possam ajudar a conduzir o povo nos caminhos do Senhor. Então essas são as nossas leituras dessa semana, né? Uma semana aí com leituras aí que a gente pode, né, sentir um pouco mais leves do que da semana passada, já que tem um pouco mais de história, mas ainda com bastante legislações e orientações que são um pouco difíceis, né? Mas tenho certeza que vai ser uma leitura recompensadora aí. Semana que vem a gente termina o livro de Números e passamos para Deuteronômio na sequência, né? Essa a nossa 15ª semana de leituras. Até a próxima. Tchau.